o príncipe de Ithilien, capitão e último regente de Gondor, e o irmão de Boromir dos 9 Caminhantes. Se você é um fã de Tolkien, com certeza você já leu ou ouviu falar de Faramir, um dos personagens mais incríveis dos livros e talvez o mais injustiçado na trilogia clássica de Peter Jackson. Mas quem era realmente o príncipe de Ithilien? Se você quer conhecer mais sobre esse personagem tão profundo e importante, fique até o final, porque no vídeo de hoje vamos conhecer toda a vida e algumas curiosidades incríveis sobre o irmão de Boromir. Olá, soldados de Cristo, tudo bem com vocês? Antes de começarmos mais esse vídeo, por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. E não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar a par das novidades. E sem mais delongas, sigamos com o nosso vídeo. Faramir nasceu no mesmo ano em que Samwise Gamgee nasceu, em 2983 da Terceira Era. Sua mãe era Finduilas de Dol Amroth e seu pai, Denethor II, regente de Gondor. Boromir era seu irmão 5 anos mais velho. A mãe de Faramir morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Essa tragédia familiar apenas aumentou a ligação entre Boromir e Faramir, e os dois irmãos cresceram para se tornar grandes capitães dos homens, valorizados e admirados por toda a Gondor. Mas enquanto Boromir era um soldado por natureza, apreciando os exercícios de batalha e as guerras, Faramir, embora fosse admirado pelos seus homens como guerreiro valeroso, apreciava as tradições e estudava, por exemplo, a música. Inclusive, Faramir aprendeu muito com o próprio Gandalf, que por vezes vinha a Minas Tirith. Entretanto, o pai de Faramir, Denethor, não apreciava essa disposição do filho e o intimidava, abertamente preferindo Boromir. Apesar disso, Faramir era apreciado por todos os seus homens, por ser, evidentemente, justo, modesto, imparcial e misericordioso. Em As Duas Torres, Faramir é destacado como um homem muito sábio e versado nas tradições. E, embora fosse tão resoluto quanto Boromir, era menos temerário. Nunca houve nenhum tipo de rivalidade entre os irmãos, muito embora ambos soubessem o quanto Denethor preferia Boromir. No que viria a ser o primeiro evento bélico da Guerra do Anel, os dois irmãos lideraram a resistência contra Sauron na cidade de Osgiliath. Somente eles e 2 outros homens sobreviveram. Nessa época, Faramir era capitão da guarnição em Ithilien, que consistia basicamente nos Dúnedain do Sul, impedindo qualquer inimigo de adentrar as fronteiras de Gondor. Como capitão dessa guarnição, Faramir costumava usar verde e marrom. Como todos os Númenóreanos, tinha cabelos negros e olhos cinzentos. Ainda antes do ataque de Sauron em Osgiliath, Faramir teve um sonho profético. No sonho, o leste escurecia e um trovão ribombeava crescentemente. Mas no oeste, uma luz pálida resistia, e ouvia-se uma voz dizer, remota mas claramente: procura a espada que foi quebrada. Em Imladris ela está. Mais forte que de Morgul encantos, conselhos lhe darão lá. E lá um sinal será revelado, do fim que está por vir. E a ruína de Isildur já acorda, e o pequeno já vai surgir. Esse sonho se repetiu diversas vezes, e o próprio Boromir teve-o certa vez. Sem entender o significado daquela visão, os irmãos foram ter com o pai, que apesar de ser versado na tradição, apenas disse que Imladris era um vale onde morava Elrond, o maior sábio da tradição. Faramir ficou ansioso por partir em busca de Imladris, mas como a jornada deveria ser perigosíssima, Boromir quis assumir esse risco. E não obstante Denethor estar relutante no início,
Boromir acabou por partir. Depois de uma longa jornada, Boromir conseguiria chegar a Imladris e se juntaria à comitiva do Anel. Foi em seu trabalho como guardião de Ithilien que Faramir encontrou Frodo e Sam, que buscavam, guiados por Gollum, adentrar Cirith Ungol. Os hobbits foram presos. Gollum, porém, conseguiu escapar. Faramir interrogou Frodo, e eles conversaram muito e durante muito tempo. Essa conversa é incrível e uma das mais memoráveis de O Senhor dos Anéis. Frodo tentou ocultar ao máximo a sua missão, mas acabou revelando que viajara com Aragorn e Boromir. Foi Faramir quem revelou aos hobbits que Boromir estava morto e que chegara mesmo a vê-lo sobre o barco de Lórien em Osgiliath. No primeiro contato que temos com Faramir em As Duas Torres, ele nos é apresentado como um dos mais sábios homens da Terra-média, mesmo sendo jovem e militar. Suas palavras sobre guerra justa são algumas das mais conhecidas e mais amadas de toda a obra de Tolkien. E todo o seu diálogo com Frodo é profundíssimo e cheio de significado. Quando acidentalmente Sam acabou revelando o segredo do Anel, Faramir se mostrou ainda mais nobre, resistindo à tentação terrível da ruína de Isildur, como poucos homens se mostrariam capazes de fazer. E diferente dos filmes, Faramir renunciou imediatamente à tentação do Anel. Falaremos muito mais sobre Faramir em breve no canal, então se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite agora e não deixe de pressionar aquele botãozinho. Durante a noite, os homens de Faramir capturaram Gollum e os hobbits foram forçados a explicar a função de guia que o velho vilão executava na sua missão. Ainda assim, na manhã seguinte, Faramir libertou os três, advertindo-os para que não adentrassem a passagem de Cirith Ungol. Faramir também deu cajados novos aos hobbits e suprimentos. Depois que Frodo e Sam partiram, Faramir retornou a Osgiliath, mas acabou recuando para os campos de Pelennor. Nessa ocasião, quase foi pego pelos Nazgûl, sendo salvo por Gandalf. Em Minas Tirith, Faramir relatou ao pai a situação em Ithilien e contou sobre Frodo e Sam, mas Denethor o tratou com desprezo. Ele não apreciara a atitude do filho em deixar um anel partir, e muito menos o modo compassivo e brando como agira com os hobbits. O regente chegou ao extremo de dizer que preferiria que Faramir tivesse morrido e que Boromir vivesse em seu lugar. Depois disso, Faramir retornou a Osgiliath mais uma vez, mas foi ferido enquanto lutava contra um campeão de Harad, e uma flecha o atingiu. Sua situação ainda piorou quando ele foi afetado pelo hálito negro dos Nazgûl. Ele teria morrido no campo de batalha, não fosse seu tio, Ilmaril, que o salvou e o levou de volta à cidade. Ao receber Faramir ferido, e em sua loucura, Denethor quis queimar o filho vivo. E esse seria o fim do nosso Faramir, se Gandalf não o tivesse salvado mais uma vez. O irmão de Boromir então foi levado para as Casas de Cura, onde, graças a Aragorn, pôde se restabelecer. E foi nas Casas de Cura que Faramir conheceu Éowyn, Senhora Branca de Rohan, que também fora ferida em batalha. E depois de conversas e passeios, o amor foi crescendo entre eles, e Éowyn finalmente encontrou a cura que procurava. Esse romance é talvez o mais belo de todo O Senhor dos Anéis, e com certeza merece ser lido. Ao final da Guerra do Anel, Faramir e Éowyn se casaram. Faramir foi o último regente de Gondor até a coroação do rei Elessar. Entretanto, Aragorn nomeou Faramir príncipe de Ithilien, que, para quem não sabe, era o principal posto de Gondor depois de Dol Amroth.
O príncipe e sua esposa foram morar em Emin Asnen, que era uma cadeia de montanhas com vista para Minas Tirith. Faramir morreu com 120 anos de idade, em 82 da Quarta Era. Sendo, de longe, um dos personagens preferidos dos fãs dos livros e um dos mais injustiçados na adaptação cinematográfica de Peter Jackson, Faramir tem muitos traços do próprio Tolkien, como, por exemplo, aquele seu sonho profético. E Tolkien chegou mesmo a dizer que se fosse um personagem da sua própria obra, esse seria Faramir. Realmente, é muito difícil resumir Faramir. Ele é um personagem extremamente bem construído e muito profundo, daquele jeito típico de Tolkien que só ele sabia fazer. E é por isso que nós trataremos muito mais sobre Faramir no próximo vídeo, em que exploraremos a diferença entre o Faramir dos livros e o dos filmes. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se quiser apoiar o canal, vou deixar o link da nossa chave Pix aqui na descrição, junto com outros vídeos especiais para você que ama Tolkien. Muito obrigada por assistir e me acompanhar aqui hoje, e aguardo você no próximo vídeo. Namarie!